resultado da tua igreja. Essa é a minha oração em todo dia. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Sempre uma alegria retornar a esse ministério. Agradeço o convite, pastor José, missionária Nilza. Deus abençoe cada um dos amados aqui presentes. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Versículos 1 e 2. Creio que Deus tem uma palavra no nosso coração essa noite. Abacuque 3, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Amém? Os irmãos podem tomar assento. O profeta Abacuque, ele declara essa oração ao Senhor no momento em que ele sabia que o povo de Deus havia pecado e haveria um juízo divino sobre eles. Haveria um juízo como consequência para aquilo que aquele povo tinha feito. Então, ele pede a Deus manifestação de poder e misericórdia. Ele sabe que o povo estava em pecado, Deus iria julgá-los por causa do pecado que eles tinham cometido, e ele pede a Deus misericórdia, manifestação de poder. Esse momento em que Abacuque clama ao Senhor por eles, ele retrata exatamente a nossa vida. A verdade, amados, é que todos nós um dia estávamos destinados à ira de Deus através do juízo. Só que Deus, por misericórdia, Ele manifestou a sua misericórdia. Ele manifestou o poder de Deus nas nossas vidas. Nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos da glória de Deus estávamos. Então nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos um juízo de castigo. Mas ele clama a Deus. Deus, manifesta o seu poder. Manifesta a sua misericórdia. Manifesta o seu quebrantamento. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque um dia Deus teve misericórdia de mim e de você. Um dia Deus decidiu tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus poderia simplesmente ter desistido de cada um de nós, mas Ele nos deu uma chance, Ele nos confrontou, Ele nos permitiu ter a oportunidade de fazer uma autoanálise e dizer: olha, Senhor, eu tenho falhas, eu tenho erros, mas eu quero uma segunda chance, eu quero uma oportunidade. Então esse texto que nós lemos, ele é muito conhecido, relacionado ao avivamento, e tem basicamente duas versões bíblicas dele. A primeira versão, acredito que seja da minha própria Bíblia. Eu vou ler de novo. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Então ele começa dizendo que ele ouviu falar da fama do Senhor. Deus, ele tinha uma fama. A fama de Deus começou a ser declarada, divulgada em toda a terra. E quando ele ouve falar desse Deus, do que esse Deus é poderoso para fazer, ele fala: eu temo, né? Temo diante dos teus atos. Eu tenho temor, eu ouvi falar desse Deus e eu criei temor em relação a esse Deus. Há estudiosos que dizem que os atos no qual Abacuque estaria falando aqui seriam as pragas do Egito. Perceba que Deus, né, ele começou a enviar pragas como forma de dizer para Faraó: você tem que liberar o meu povo, para que celebre uma festa para mim no deserto.
para que eles se consagrem a mim. O lugar deles não é aí. E Deus começou a fazer coisas terríveis no Egito, né? Piolhos, granito, moscas, feriu os primogênitos, fez a água virar sangue, enxurrada de rãs, coisas horripilantes. E ele falou: eu temo diante dos teus atos. Aliás, o temor não começou nem nas pragas do Egito, né? O temor começou no chamado de Moisés. Quando Deus chama Moisés e dali começa a desenrolar as pragas, Deus chama Moisés de uma sarça que não se consome, e Moisés teve medo. A Bíblia fala que ele abaixou o olho, né? Abaixou a face para não olhar, porque ele temeu, né? Porém, Deus falou com ele: não temas, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é santo. E Deus começa a manifestar o propósito que teria através da vida de Moisés. Então perceba que Deus fez muita coisa para que os hebreus, o povo de Israel, o povo do Egito, o povo de Deus que estava no Egito, saísse do Egito. Não foi fácil, né? Na visão humana, Deus poderia simplesmente, talvez, matar Faraó, abrir os caminhos e sair. Mas houve muito impedimento. Teve que mandar uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 10 pragas no final. Quanta coisa Deus fez, e coisas que davam temor, né, para que o povo dos hebreus saísse do Egito. Nós sabemos que, biblicamente falando, o Egito representa o mundo, né? O mundo é representado pelo Egito. Aplicando isso em nossas vidas, quantas coisas Deus fez para tirar você do mundo? Porque muitas vezes nem todo mundo vem pelo amor, nem todo mundo vem por uma pregação, né? Às vezes tem que sofrer um pouquinho, né? Existem 2 formas, amados, de Deus trabalhar na sua vida quando Ele quer trabalhar. Porque tem casos que Ele nem trabalha. Você pode vir pelo ensinamento, e essa é a melhor forma que tem, né? Deus te ensina, Deus levanta alguém e te ensina. A Bíblia diz em Isaías que Ele é o maravilhoso conselheiro, não tem melhor conselheiro do que Ele, porque você só vê o hoje, Ele vê o amanhã, Ele sabe as amizades, Ele sabe aonde você deve entrar ou não deve entrar, o que você deve fazer ou não fazer. E perceba que, às vezes, quando não tem um ensinamento, Deus, Ele ama tanto que Ele permite circunstâncias, né? Ele pode fechar uma porta, Ele pode permitir que você quebre a cara no relacionamento, Ele pode permitir que algo que você é muito apegado, a ponto de esquecer de Deus, Ele tira da sua vida, porque Ele tem que ser prioridade. E Ele não vai deixar nada ficar no meio do caminho, quando Ele tem um propósito a ser cumprido. Eu estou pregando a respeito de um Deus terrível, Deus esse do qual Abacuque diz: Senhor, eu temo diante dos seus atos. Ele não está dizendo: olha, eu me alegro, é tudo show, maravilha. Não, eu tenho temor, eu tenho medo quando o Senhor coloca a mão, porque quando o Senhor coloca a mão, o Senhor faz coisas, né, que a terra se abala. E se você tiver a oportunidade de ler todo o capítulo 3, né, eu creio que não vai dar tempo, mas leia, você vai ver como Deus ele contorce as colinas, como Deus ele controla a tempestade, como Deus faz com que a terra se abra. Deus ele controla tudo. E esse controlar a natureza é uma mensagem de Deus dizendo que Ele também quer invadir a nossa natureza, uma natureza pecaminosa, adâmica, humana, que muitas vezes é fechada, não quer ser tratada por Deus. Então, quantas coisas Deus fez quando o povo de Deus saiu do Egito? Pense, reflita, quantas coisas Deus fez para tirar você desse mundo, né? Permitiu circunstâncias, permitiu situações. Então ele diz: ouvi falar, depois ele fala: realiza de novo. Eu ouvi falar, o Senhor fez coisas no passado, realiza de novo. É como se ele dissesse: aviva, Senhor, promessas há muito tempo antigas. O Deus do passado é o Deus do hoje, é o Deus do presente. O Deus que prometeu no passado, será que Ele não pode fazer hoje? Eu estou aqui para te lembrar que o Deus de Moisés está presente, o Deus de Elias está presente, o Deus de Eliseu está presente, o Deus de Davi, o Deus que fez promessas no passado, e muitas dessas promessas inclui a igreja do Senhor hoje, inclui a tua vida hoje. Ele é poderoso para continuar fazendo. Então ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Nesse primeiro entendimento ele não está falando de avivamento, tá? Ele está falando de realização de obras. Senhor, eu quero ver obras. Eu quero que o Senhor atue, realize. Perceba que às vezes é preciso lembrar do passado para melhorar o presente. Existe uma ótica positiva de lembrar do passado e existe uma ótica negativa.
Vamos começar pela negativa. Tem coisa que não é para lembrar. Ele vai dizer, né? Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Porque tem gente que lembra daquilo que não é para lembrar, tem gente que guarda mágoa no coração. Isso não é para você lembrar, é para esquecer, né? O que alguém fez, olhou feio, falou, não esquece. Você tem que, né, resetar. Você tem que apagar do seu coração. Não é fácil, mas você pode se esforçar. Ore ao Senhor para que Ele tire isso do seu coração. Né? Tem coisas que tem que ficar no passado, como mágoas, como raiva. Algo que leve à arrogância tem que ficar no passado. Tem gente que fica contando, né, as suas glórias do passado. Não é de Deus. Né? Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Uma coisa é você comentar. Né? Eu posso comentar, olha, eu fiz isso, tal, me perguntaram. Né? Mas tem gente que fica se gloriando. Não é de Deus. Né? Tem coisa que você fez e foi algo incrível, mas se é para se exaltar, você esquece. Mas se é para exaltar a Deus, você lembra. Porque aí o nome do Senhor está sendo glorificado. Então tem coisa que não é para lembrar. Porém, tem coisas que nós precisamos lembrar. Na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, está escrito, lembra de onde você caiu. Às vezes você tem que refletir, meu Deus, eu estava indo tão bem, eu estava tão crente, né? Eu agia certo, eu fazia, de repente, né? Fui por esse caminho, deu errado, saí. Eu tenho que lembrar. Para quê? Para que eu corrija. Para que eu volte. A Bíblia diz, jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Né? Tem gente que pensa, eu sou jovem, vou curtir a vida. Né? A vida é curta. Só que esquece que a eternidade, sendo bem redundante, é eterna. Essa vida é passageira. Né? O que nós fazemos, nós estamos de fazer aqui é algo que passa rápido. A Bíblia diz que a vida do homem é como uma neblina, que hoje está e logo se dissipa. E quem mora em Garanhuns, quem nasceu em Garanhuns sabe com propriedade. Né? Aqui tem neblina, de repente acabou. Né? Está tudo fechado, você não enxerga nada, de repente está o sol. Assim é a vida do homem. Eu estava até comentando com a minha esposa, quantas pessoas estão partindo, né? Meu Facebook está assim direto. Olha, fulano partiu, ciclano, o funeral vai ser não sei aonde. Né? Até eu tomei um choque de realidade, porque eu estou vendo muita gente partindo da igreja. Geralmente a gente vê do mundo, né? A gente não quer nada com Deus. Pelo menos isso, glória a Deus, né? Pessoas que eu conhecia, já me receberam em igrejas em outros lugares, né? Já tive algum contato e acredito eu que estavam com a vida no altar. Então a gente tem que relembrar, né? Lembrar do Criador, lembrar de coisas positivas. Salmo 77, 11. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Então tem coisas que nós vamos lembrar. Tem gente, amados, que já esqueceu o que Deus fez, né? Está murmurando, está reclamando, porque eles esquecem de onde Deus te tirou, esquece dos desertos que já venceu, as portas que foram abertas, as curas que foram realizadas. E toda vez que a gente se reúne para falar da Bíblia, a gente está lembrando do passado, né? Quantos fatos aqui não ocorreram no passado? Esse texto mesmo foi no passado, mas a gente lembra porque é algo que nos edifica. É algo que melhora o nosso presente, o nosso futuro. Então, Abacuque ora dizendo assim, faze-as, essas obras, né, faze-as conhecidas em nosso tempo. Ele está dizendo, Senhor, faz obras que sejam conhecidas. Se tornem do conhecimento alheio. Sejam propagadas, sejam divulgadas. Por que ele está dizendo isso? Porque o fato de Deus fazer obras não significa que essas obras sejam conhecidas. Deus, ao contrário do ser humano, tem gente que tudo quer mostrar para os outros. Tudo fala para os outros. Tudo posta na internet. Mas Deus não é assim. Tem coisa que Ele mostra e tem coisa que Ele não mostra. A Bíblia fala que Deus age de formas misteriosas. Né? Tem coisa que é só você e Deus. Glória a Deus. E mais ninguém. Tem coisa que se alguém souber, talvez se perturbe mais do que ser edificado. Né? Porque tem gente que não entende o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, tem que ter um crescimento, um amadurecimento espiritual. Perceba que a própria Bíblia fala que se todas as obras de Deus fossem registradas em livros, não haveria lugar sobre a terra para tantos livros contendo tantas obras de tanta coisa que Deus faz. Seu coração está batendo, isso é um milagre. Talvez um carro fosse te acertar, mas não acertou, isso é um milagre. Aleluia. Eu fico imaginando quantos planos diabólicos os demônios não se reúnem todos os dias. Vamos destruir ela, vamos destruir ele, bora pegar nessa parte, bora ferir ali. E Deus simplesmente não deixou.
e não deixa, a gente nem sabe, a gente dorme, né? Como um bebê, acorda outro dia, eu tenho que ir para tal canto, eu tenho que ver tal coisa, e Deus só fazendo milagres na sua vida. Olha o que Abacuque fala: Senhor, eu quero ver suas obras novamente e torna elas conhecidas, porque nem tudo é conhecido. Quando Jesus curou um leproso, o leproso disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus disse: eu quero, seja purificado. Sabe o que Jesus disse? Não conte para ninguém. Jesus acabou de curar um cara de lepra e disse: não conte para ninguém, mas ele foi lá e contou. Porque às vezes Deus fala para alguém fechar a boca, mas a pessoa é linguaruda, né? Eclesiastes 3 fala que há tempo de falar e tempo de calar. Certa vez ele chegou diante de um cara que ele era surdo e ele tinha dificuldade de falar. Um quase mudo, um semi-mudo, digamos assim. Jesus disse a palavra efatá, significa abre-se. Ele começou a falar, ele foi curado. Jesus disse: não conte a ninguém. O povo começou a contar. E a Bíblia fala repetidas vezes, quanto mais ele dizia não conte, os outros iam lá e contavam. É interessante que isso confirma aquela máxima de que quem faz não precisa dizer que está fazendo, né? Quem é não precisa dizer que é. As pessoas vão acabar sabendo, né? Que a sua vida é daquele jeito, que a sua família é daquele jeito, que o seu estudo é daquele jeito, que o seu trabalho é daquele jeito. Então ele queria que Deus, Abacuque queria que Deus fizesse e se tornasse conhecido. E ele continua dizendo: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui nós temos basicamente 3 óticas de interpretar essa parte, né? Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A primeira ótica é uma ótica contextual, é uma ótica do contexto. Quando você vai ler o texto, a Bíblia vai nos dizer que os caldeus eram um exército inimigo que estavam vindo para lutar contra o povo de Deus. E aquilo era permissão de Deus. Veja o que eu estou dizendo. Ia ter um levante, e o levante era permissão de Deus. Por quê? Porque o povo estava rebelde. Tem gente que pensar tudo é o diabo, tudo é Satanás. Não, tem coisa que é fruto dessa carne, uma carne rebelde, pecaminosa, desobediente, e tem horas que Deus, como um pai, castiga os seus. Então os caldeus estavam vindo, e Abacuque, homem de Deus, sabia dessa situação. Os caldeus, eles também são citados lá no livro de Jó. Ele fala que os caldeus vieram, né? Um dos mensageiros de Jó chega e fala: os caldeus vieram em 3 bandos, mataram os empregados e levaram os camelos. Uma das perdas de Jó foram os caldeus, o mesmo exército que está aqui, contra o povo na época de Abacuque. Numa ótica generalista, quando o Abacuque diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia, a ira de Deus vem quando? Vem quando tem pecado. Faz sentido Deus se irar contra você se você é uma pessoa obediente? Não faz, né? A ira, ela é uma consequência do pecado, né? Desobediência. Quando é que você se ira com alguém? Quando você se ira com alguém, qual é a vantagem que você tem de fazer com essa pessoa? 2. Ou você vai extravasar a sua raiva, né? Ou você vai demonstrar desprezo. Não quero papo, né? Estou com raiva. Não quero papo, assim é Deus. É por isso que Abacuque estava clamando: Deus, Senhor, na tua ira, ou seja, na tua ira o Senhor pode se levantar contra nós, ou na tua ira o Senhor pode nos esquecer, nos desprezar. Perceba que Deus, ele pode fazer isso. Isaías 54:8, olha o que o texto fala. Deus diz: no impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor. Então Deus esconde o rosto. Não quero falar contigo, né? Não quero saber de você. Por quê? Porque você está rebelde. É assim que a gente se ira, é assim que a gente fica, né, quando alguém nos afronta, né, alguém nos magoa, alguém nos entristece. E o pecado, amados, ele entristece o Espírito Santo de Deus. Né? O Espírito Santo que habita em nós, ele se entristece quando algo é feito de errado. Então o Abacuque diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. E Deus é poderoso para ter misericórdia em meio à ira. Deus derramou ira sobre Sodoma e Gomorra, 2 cidades promíscuas. Deus fala até de homossexualismo. Houve chuva de fogo e enxofre. Ira, aquilo é ira. O que foi que Deus fez? Teve misericórdia de Ló, sua esposa e suas 2 filhas. A mulher de Ló acabou virando estátua de sal por uma outra rebeldia, mas Deus deu uma chance para ela, deu. Era só seguir e não olhar para trás. Então na ira Deus tem misericórdia. Certa vez Davi contemplou um anjo tremendo, gigante, desembaiando a espada quando chegou na cidade.
Só que aí Deus teve misericórdia, não toca, né? O anjo estava tirando a espada, ele voltou a colocar a espada. Ou seja, na ira de Deus, né? Ia para devastar Jerusalém, teve misericórdia. Adão e Eva pecaram. E ao pecarem, Deus coloca querubins e uma espada flamejante protegendo o caminho que dava na árvore da vida. Ou seja, agora que Adão e Eva pecaram, eles não poderiam, mesmo se quisessem, ter acesso à árvore da vida. A árvore da vida é a árvore da vida eterna, né? Quem toma desse fruto é voltado para a eternidade. Por que Deus deixou Adão e Eva em pecado comerem do fruto da árvore da vida? Porque se eles comessem do fruto da árvore da vida, em pecado, eles teriam vida eterna, porém em pecado. Quem é que é assim? Os demônios. Os demônios são eternos, mas são eternos em pecado. Não era o que Deus tinha para nós. Então Deus tinha um novo plano. Ainda no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, ele fala que viria um que pisaria a cabeça da serpente. E esse era o novo plano. Jesus é o novo plano, né? Jesus vai morrer por vocês. Não é você, não é o seu mérito, é graça, favor imerecido. E através da morte do meu filho, vocês vão ter uma chance de vida eterna. Então tem horas que no meio da ira, Deus tem misericórdia. É óbvio que Deus ficou irado com Adão e Eva. Essa ira passou para nós. A mulher passou a ter dores de parto, né? E também a submissão ao homem, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E o homem comerá do suor do seu trabalho. Não tinha nada disso. Isso é ira, mas podia ser pior. Nós todos poderíamos estar queimando no inferno, mas Deus não deixou. Então Deus, na sua ira, demonstra misericórdia. Uma segunda versão desse versículo, que nós acabamos de ler, eu vou ler agora. Ela é mais conhecida, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque, o profeta do Senhor, diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele está dizendo que ele ouviu a palavra de quem? De Deus, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E ele ouviu essa palavra e temeu. Amados, a palavra de Deus ela tem que gerar temor. Veja que esse texto fala de avivamento. Não tem avivamento sem temor. Não tem avivamento sem aquebrantamento, sem arrependimento. Esse avivamento onde eu aparentemente manifesto um poder entre aspas. Eu creio no poder de Deus. Mas eu sei que tem coisa que é poder de Deus, tem coisa que é a carne humana, a emoção, e tem coisa que é até o diabo. O diabo também entra no meio. Isso acontece, e é bíblico, né? Mateus 4, o diabo levou Jesus ao templo. Ele entra no templo, porque nem todo mundo é convertido, infelizmente, né? Então, o texto fala, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra tem que gerar temor, eu tenho que temer. A palavra de Deus ela tem que me confrontar. E o que é interessante, amados, é que toda a Bíblia ela volta para isso. É que as pessoas elas têm o costume de só focar na parte da vitória, só focar na parte da chave. Às vezes as pessoas podem até pensar, mas esse cara não gosta de vitória não? Gosto, preciso, tenho problemas como qualquer pessoa tem, mas não é o foco da Bíblia. Até quando aquele paralítico teve a ajuda de 4 amigos, né? Foram por cima do telhado, né? Desceram ele, Jesus curou ele. Sabe o que Jesus falou? A primeira coisa que Jesus falou foi: os teus pecados estão perdoados. O povo vai logo para o paralítico, né? Para o milagre, né? Sabe por quê? O que adianta Jesus me curar hoje da paralisia e eu continuar sendo um pecador que no final vai para o inferno? Primeiro eu preciso ser tratado, depois eu recebo bênção, depois milagre. Por isso que está escrito: se os teus olhos te fazem pecar, é melhor que arranque. Melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão ou o teu braço, né, te faz pecar, arranca. É melhor com um braço entrar no céu do que com os dois ir para o inferno. Se os teus pés te fazem pecar, arranca. É melhor ir com um pé só para o céu do que com os dois ir para o inferno. Se Jesus curasse aquele paralítico e ele não se arrependesse dos seus pecados, ele ia andar na terra e depois ia andar lá embaixo também. Porque o céu não seria o lugar dele. Então a palavra de Deus é voltada para a cruz. O evangelho da cruz. Senhor, ouvi a tua palavra e temi. A minha pergunta é: por que no dia de hoje a gente não teme mais a ouvir essas palavras? As palavras de hoje não estão gerando mais temor. Por quê? Porque elas falam aquilo que eu quero ouvir.
A palavra de hoje me faz pensar que eu sou um super-herói, que eu posso tudo, que eu sou invencível, que tudo vai dar certo sempre. Pode dar, mas e se não der? Deus vai deixar de ser glorificado? Deus vai deixar de ser Deus? Vai parar de louvar a Deus? Vai parar de pregar sobre Deus? Se Deus disser não, e Ele diz não, porque Ele disse não para Moisés, não vai entrar na terra. Deus disse não para Paulo, né? Senhor, tira de mim o espinho. Não, a minha graça te basta, né? Adão e Eva, querendo a árvore da vida, não pode. Deus disse não para Davi, Senhor, deixa eu construir o templo. Não, com a mão suja de sangue. Então, a palavra ela tem que gerar temor. Certa vez Jesus estava pregando, um por um começou a sair, dizendo essa palavra é muito dura. Jesus olha para Pedro. Pedro era um homem bravo. Era alguém que tinha que controlar a língua e controlar os sentimentos. Mas sabe o que eu admiro em Pedro? É que pelo menos ele sabia que estava errado e precisava de conserto. Ele falou, não, Senhor, para onde irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu ainda estou bravo, ainda estou carnal, fazendo coisa que não deve, mas eu quero me consertar. Eu sei que o conserto está contigo. A vida eterna está contigo, o renovo está contigo. Então ele diz aqui no texto, né? Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Depois ele diz, aviva. Então, primeiro eu tenho que ter temor gerado pela palavra, depois é que vem o avivamento. Primeiro é a palavra que gera temor e depois o avivamento. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, é poder de Deus, né? E esse poder se manifesta aqui em Abacuque. É um poder que nos transforma. Você não está aqui porque você é bonitinho, porque você é arrumadinho, ou porque fez um curso básico de teologia. Você está aqui, meus queridos, porque o poder de Deus se manifestou na tua vida. Glória! E quando eu falo de poder, é frutos, né? Sempre falo do nome dessa igreja, né? É fruto, não é dom, não é algo para aparecer, é algo que também ninguém nem veja, mas Deus está vendo. É a oportunidade de ser mau caráter e você é bom caráter. É a oportunidade de roubar e não roubar. É a oportunidade de pensar em fazer algo errado e não fazer. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Isso é o poder de Deus, né? Que transforma o caráter. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação do entendimento, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você não pode se conformar com esse mundo. Então aqui fala de avivamento. Há quem entenda que essa palavra ela seria voltada especificamente para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, membros ricos. Eles tinham muito dinheiro. E tem gente que infelizmente pensa que servir a Deus é isso. Desejos realizados. Eu quero isso. Desejo número 1, número 2, 3, 4, realizando, estou prosperando. Deus está comigo. Será? Nem sempre. Deus não estava com a igreja de Laodiceia. Essa palavra aqui não é para ímpio não, viu? É para crente. Carta à igreja de Laodiceia. Uma comunidade de cristãos na região geográfica de Laodiceia. Eis que estou a ponto de vomitar. Você vomita algo que é bom para você? Não vomita. Todo mundo aqui já passou por esse mal-estar algum dia, né? Todo mundo já pensou assim, nossa, isso aqui me fez mal, isso aqui eu não posso, né? Viajei para tal canto, me ofereceram tal comida, né? Não pegou bem. Aí o corpo expulsa, tira, por quê? Porque faz mal. Você só expulsa aquilo que faz mal. Nutriente que o corpo absorve. Ele quer, ele precisa, né? Você está com fome, comeu o que é certo, fica bem, fica tranquilo, né? Era o que estava necessitando. Porém, Deus fala que vomitou essa igreja, expulsou essa igreja, né? Geralmente, quando você vomita algo, regurgita algo, é algo que está lá no fundo, né? Chegou até o estômago, mas do estômago vai ter que subir tudo, né? É como se a mensagem dissesse o seguinte: a igreja um dia estava no profundo de Deus, mas foi tirada, perdeu o foco. E perdeu o foco com o quê? Com coisas dessa terra, com coisas materiais. Cuidado para o seu coração não estar abraçado, obcecado por coisas dessa terra. Eu estou aqui para te lembrar que o teu lugar não é nessa terra. Mais cedo ou mais tarde, nossos olhinhos vão se fechar. E o nosso lugar é com Deus. O nosso lugar é no céu, é no seio de Abraão, né? Roupa fica, casa fica, carro fica, as pessoas passam, porque até nós não somos eternos aqui nessa carne, nós temos um prazo de durabilidade, né? E nós temos que focar naquele que é eterno, naquele que está sempre conosco.
A igreja de Laodiceia era uma igreja, amados, que Deus diz: olha, eu estou a ponto de vomitar-te, né? Porque você não é nem fria nem quente, você é morna. E como você é morna, eu estou a ponto de vomitar. Laodiceia, ela ficava entre duas cidades: Hierápolis, que tinha água quente, e Colossos, né, de Colossenses, que tinha água fria. E ela ficava no meio, não era nenhuma nem outra. Perceba que águas mornas, lá em Brasília, Distrito Federal, fica próximo de uma região do Goiás chamada Caldas Novas, conheci quando era criança, e ela é conhecida no nosso país por ter águas quentes, né? Ali você pensa a nível de passeio, entretenimento, mas não é a palavra. A palavra de Deus, ela não tem que ser morna. Morno tem a ver com algo terapêutico, né? Muitas terapias e psicologias usam água morna, né, para tratar o nosso psicológico. Só que não é o que Deus quer, né? O tratamento com Deus é arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Foi o que Jesus pregou, foi o que João Batista pregou, né? Então, quando Deus ele fala para a igreja de Laodiceia: estou a ponto de vomitar, entenda uma coisa: você gosta de tomar água morna? Não toma. Você pode gostar de um refrigerante gelado ou de um café quente. Você tem que tomar uma decisão. O que você quer tomar? Mas água morna não é agradável, não é palatável, não é saboreável. É algo que você esperaria. Não, deixa esfriar um pouquinho, né? É isso que está dizendo. Não está no ponto. É uma igreja que não está no ponto. Muitas igrejas têm sido como Laodiceia, né? Está falando uma palavra que gere temor. É por isso, meus queridos, que muitos não se converteram ainda. E muitos não foram ou não estão sendo libertos ainda. Entenda que terapia pode até ser bom, tá? Eu não estou anulando a profissão da psicologia, da terapia. As sabedorias seculares estão aí ao nosso benefício. Mas entenda que quando uma pessoa fica endemoniada, não é psicologia que vai expulsar o cão. Não é terapia que vai mudar a vida, é o poder de Deus. E o poder de Deus onde se manifesta, onde tem obediência à palavra. Tudo se volta com a palavra. Quer ser liberto? É palavra, né? Quer que uma vida seja transformada? É a palavra. Por que a gente vive uma geração que está esfriando, está apostatando da fé? Porque passa o dia inteiro aqui, vendo tudo que não interessa, mas não tem tempo para ir para a igreja. Não tem tempo para comer Bíblia. Eu sei de tudo, da vida de tudo, de todo, do jogador, do galã, de não sei quem, qualquer assunto. Mas eu não estou me alimentando da palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A gente não tem mais nem fé, né? Porque vai ouvir outras coisas. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir certas coisas, né? Quando eu entrei numa faculdade da área de ciência, que foi biomedicina, pessoas me questionaram: mas será que você não vai passar a ter ausência de fé, incredulidade? Porque é assim de professor ateu que a gente tem lá dentro, né? Tem muitos médicos: meu Deus, é a ciência, eu não creio e tal e tal. Mas entenda, meus queridos, que Deus ele é acima da ciência. Ele é acima do que os homens sabem. O nosso Deus, ele é a própria sabedoria. Então o que Abacuque está dizendo é o seguinte: Senhor, eu quero misericórdia, eu quero manifestação do poder. E ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu quero chamar a sua atenção para algo, viu? Isso aqui é avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele não está falando no começo, nem no final. Não é quando você se converte, e nem quando você está morrendo. É no meio dos anos. Por quê? Porque a gente, nessa terra, nessa vida, a gente se converte. E tirando aqueles casos de alguém que se converte e já morre na hora, a gente tem uma vida aqui. E nessa vida, às vezes a gente pode correr o risco de esfriar, de se acomodar, de achar que sabe demais, né? Estou triste com fulano, com ciclano, vou ficar trocando de ministério. Então, Senhor, aviva ao longo dos anos. A nossa vida ela pode até oscilar, tem hora que está mais crente, menos crente, mais avivado, menos avivado. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso de renovação ao decorrer da minha vida. Ao longo dos anos, da sua vida, né? Anos, você não sabe quantos anos você tem, mas que ao longo desses anos tem avivamento sobre a sua vida. Glória a Deus. O Senhor esteja renovando a sua fé. Então, para que a gente possa, meus queridos, entender o que é avivamento. O avivamento ele começa com a convicção de pecado. É impossível uma pessoa ser avivada por Deus
se ela não reconhece um estágio de corrupção. Pessoas que dizem assim, eu já estou salvo, não conseguem examinar seus próprios erros. Tem pessoas que conseguem ver com tanta facilidade o erro dos outros, mas não conseguem olhar os erros de si mesmo. Cuidado, né? Entenda que nada nos separa do amor de Deus, exceto o pecado. O que nos separa de Deus se chama pecado. Eu preciso reconhecer que eu estou errado. E eu posso falar sem medo de errar. O Espírito Santo de Deus, que conhece a sua mente e o seu coração, Ele mostra para você aquilo que você precisa melhorar. É muito fácil ficar com raiva do profeta. Eu quero ver você ficar com raiva do Deus do profeta. Louvado seja Deus, porque ainda é tempo de Deus levantar profeta para alertar. Porque quando Deus não levantar mais profeta, vai vir Ele próprio. Quando Ele vier pessoalmente, não tem mais chance. Aí acabou. Ele não vai vir para dizer, olha, eu vou te permitir mais uma chance. Não, a chance é hoje. Hoje é o tempo de nós nos consertarmos. Não tem avivamento, amado, sem reconhecer que está em pecado, ou que tem uma falha, ou que precisa, né? E cada um de nós sabe. O Espírito Santo de Deus, ele nos aponta, né? Ele nos mostra. Nós só seremos avivados se nós formos santos. Isso aqui não tem a ver nem com emocionalismo e nem com aparência. Tem gente que vive de aparência, né? Eu tenho que mostrar para a igreja. O pastor, a pastora tem que ver isso. Na minha família tem que ver aquilo e tal. Mas no fundo, a pessoa sabe que no oculto tem algo errado. Nos bastidores tem algo errado. Não adianta todo mundo te aprovar. E naquele grande dia ele dizer, eu não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Perceba que iniquidade é ampliação de pecado. Pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. O que é iniquidade? É a constância do pecado. É aquela pessoa que tem o hábito de pecar, né? O hábito de odiar, o hábito de fazer algo que Deus não se agrade. Então, não adianta ter aparência. Avivamento é quando você não vive mais de aparência, você vive de essência, né? Aquilo que estão vendo por fora é aquilo que você é por dentro. Avivamento não é emocionalismo. Tem gente que faz as coisas na emoção, né? Muitos moveres hoje em dia não é fogo de Deus, é fogo estranho. É fogo de Deus, não está no negócio. Nem todo profeta é de Deus, tem profeta da carne, falsos profetas. Tem gente que profetiza a bênção para você porque gosta de você, né? Não, eu vi um homem de terno e gravata, é um homem de Deus. Será? Né? Estou falando dele, né? A aparência que as pessoas olham. Tem gente que eu profetizo bênção para ele porque eu gosto dele, e tem gente que você profetiza o mal porque ela também não gosta. Também tem isso. Eu conheço gente que tem antipatia com uma pessoa, aí desce a lenha nela e não é Deus, é ela. É a carne dela, é a emoção dela. E isso não é avivamento. Deus não está nisso, né? Não pode ser aparência, não pode ser emocionalismo. O emocionalismo é algo que hoje eu quero, amanhã eu não quero. Tem gente que quando vê um cantor de renome, um pregador de renome, eu quero Jesus, é só a emoção do momento. Daqui a um tempo está fora de novo, fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque não era para Jesus, não era para Deus. Avivamento é quando é espiritualidade. Espiritualidade é aquela pessoa que vive segundo o Espírito. Não é a sua emoção, não é a sua carne falando alto. É o Espírito, né? Avivamento não é necessariamente a manifestação de dons ou milagres, tá? Mas sim a manifestação dos frutos do Espírito. Novamente o nome da igreja. É isso que é avivamento. Eu não estou pregando contra milagre, tá? Deus pode fazer milagre? Pode. A pessoa está com câncer, foi curada, glória a Deus. Mas pode ser que não ocorra isso. Mas se tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, isso é avivamento. Glória. Se a pessoa reconheceu, eu tenho que deixar o vício do cigarro, porque aquilo vai me levar para o inferno, houve avivamento, né? Avivamento não adianta falar língua estranha dentro da igreja e fofocar no seu irmão lá fora. Ter uma língua mais comprida que a saia. Não adianta eu amar quem me ama e odiar quem não tem um afeto, não tem um carinho. Porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse, abençoe aqueles que vos perseguem, abençoe, não amaldiçoe. Tem gente que joga praga nos outros, amaldiçoa os outros. Isso não é avivamento.
Porque essa pessoa não foi transformada, né? Está cultivando ódio, ira, raiva. E isso é o quê? Obras da carne. Aí ele fala que aqueles que praticam as obras da carne não podem herdar o reino de Deus. E se nós não entendermos isso, não vai ter avivamento. É por isso que avivamento não pode ser programado no cartaz, né? Eu posso até colocar no cartaz, né, que o tema vai ser avivamento. Mas dizer que vai acontecer, eu não posso afirmar isso. Porque o avivamento é uma decisão pessoal. Eu reconheço que sou pecador, quero mudança, me humilho, imploro. Ele, por misericórdia, derrama o seu poder e me transforma. E nem todo mundo quer isso. Avivamento é um novo início de obediência. Às vezes um dia você começou obediente, se converteu, começou na linha, mas por algum motivo ou outro saiu, desviou, ou a ovelha desgarrou, mas você quer voltar. Senhor, voltar a obedecer, né? Eu estava tão grato, de repente voltei a ser murmurador. Eu estava me esforçando tanto para amar quem não me amava, de repente o ódio entrou de novo, né? Eu estava com a minha roupinha certinha, de repente sensualizei. Não, vou voltar. Novo início de obediência. O avivamento ele se manifesta para o cristão como alguém que estava esfriando e está voltando, ou para quem está fora e vem entrar, vem agregar. Entenda que o avivamento ele é um renovo da fé. Porque muitas vezes as pessoas estão em estado de frieza. Existem dois tipos de frieza. A primeira frieza, ela é menos ruim do que a outra. Tem gente que está fria, mas reconhece que está fria. Isso já é um ponto positivo. Não estou indo para a igreja, estou errado. Não estou lendo Bíblia, estou errado. Devia estar orando mais, mas eu sei que eu estou errado. Está frio, mas está reconhecendo, está consciente. Tenho que mudar minhas práticas. Pior é o segundo grupo. É aquele que está frio e não reconhece. Não, está tudo bem, né? Vou quando der. Faço quando der, estão me julgando, estão me acusando, né? Esse é o pior, porque aí o diabo, ele já roubou o entendimento da pessoa, cegou o seu entendimento. A pessoa está ali fria, né? Não se preocupa mais com obras não salvam, mas eu entendo que quem é salvo quer ter obras diante de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a fé sem obras é morta. Que fé é essa? Que não tem obras. Inclusive, isso já liga um outro aspecto do avivamento. A pessoa que passa a ser avivada, ela é despertada, nela é despertada um anseio profundo pela salvação de almas. Eu particularmente tenho dificuldade de reconhecer um crente que não quer ver outros crentes, né? É aquela pessoa que parece que ela só quer para ela, que eu prospere, que eu me dê bem, que isso, aquilo, outro. Não, quando você é convertido, olha só, sinal de que você é um verdadeiro convertido. Você está vendo as pessoas tudo errado, mas você tem um anseio de que elas se convertam. A salvação tem que ser proclamada, tem que ser anunciada. Outras pessoas, elas têm que vir. E eu finalizo essa mensagem dizendo que no verdadeiro avivamento, a sedução do mundo ela é quebrada. Ela é destruída. Tem gente, amados, que ainda é muito apegada às coisas dessa terra, né? É uma música do mundo, é uma época de festa, né? Eu conheço gente assim, né? É o carnaval, é quadrilha, tem um negócio assim, né? E quando você é tocado por Deus, transformado por Deus, você começa a ter nojo do pecado. Você começa a ter um amor por Deus, você fica apaixonado por Ele de tal maneira que você não quer desagradá-lo. Não tem mais eu, né? Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Você tem que negar você, porque você, pela sua vontade, você matava um. Pela sua vontade você se prostituía, pela sua vontade você se drogava, mas por Ele tem uma renúncia. E essa renúncia é o sinal do verdadeiro avivamento. Não adianta a pessoa pular aqui dentro e pular lá fora. Não adianta amar quem eu amo, quem me ama, e não amar quem não me ama. Ou pelo menos me esforçar para isso. Não tem como ter uma vida dupla. Você começa a rejeitar. Você chora na presença de Deus, se aquebranta, se humilha. Infelizmente, amados, tem pessoas que não choram mais na presença do Senhor. Tem pessoas que, lamentavelmente, não têm mais essa percepção.
Tiago capítulo 4, versículo 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Nem tudo na vida do crente é só alegria. Tem gente que pensa que a igreja é um clube social. Eu vou lá passear, eu vou lá para rir, eu vou lá para ouvir que algo que eu quero vai acontecer. Tem hora que a gente tem que chorar, se humilhar. Por que as pessoas se humilham para os homens e não se humilham para Deus, né? Tem gente que chora por uma pessoa que não merece, mas não quer chorar por Deus, né? Tem gente que não chora porque vai borrar a maquiagem. Outro, se chorar, o outro apedreja, está em pecado. Se está chorando é porque está na prova, né? E Deus se agrada, amados, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, quando nós nos apresentamos diante de Deus, amém? Então que haja, como disse Abacuque, um verdadeiro avivamento nos dias de hoje. Que o Senhor realize novas obras. Jesus disse: alegre-se não porque os espíritos malignos submetem a vocês, alegrem-se, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegre-se, né? Porque tem gente levantando a mão para aceitar Jesus. Se alegre, né? Porque alguém pode até estar em pecado no nosso meio, mas Jesus está falando e a pessoa vai se converter e Deus vai ser glorificado. Isso é avivamento. Outras coisas é muito fogo de palha, é aparência, né? É ruído, é barulho. E o meu Deus, Ele opera no barulho? Opera. Mas Ele também opera no silêncio. Mais importante não é os homens estarem vendo a sua vida, é o Senhor está vendo, é o Senhor está te conhecendo, é o Senhor está te aprovando, ó, está mudando, está transformando, está me dando lugar, está abrindo o coração para mim, eu vou entrar e vou fazer morada, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Por exemplo, a gente falou aqui de carnaval, o bicho do povo, Coreia, o bicho do povo, São João, o bicho do povo. E não existe testemunha, agora o doutor esfriando para acompanhar, o povo não deixa para as igrejas passar. Vamos lá, por isso